Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar mais uma aula do sétimo ano. E o tema da nossa aula de hoje são os elementos naturais que compõem as paisagens da região norte. Vamos trabalhar clima, vegetação original, relevo e geologia e hidrografia. E eu também quero fazer uma abordagem com vocês sobre população e cultura e as questões ambientais da região norte do Brasil. Beleza? Então vamos começar na página 38, conforme a leitura prévia que vocês fizeram em casa durante a semana passada. Pessoal, em relação às características climáticas da região norte, eu já vou iniciar com uma leitura cartográfica, isto é, com uma análise do mapa. Eu gostaria que vocês acompanhassem na apostila de vocês, né, a identificação dos tipos de clima da região norte. Nós temos 3 tipos de clima que são encontrados na região norte do Brasil. O clima equatorial semiúmido, o clima equatorial úmido e o clima tropical. Desses 3 tipos climáticos, se vocês observarem na apostila, claramente a gente consegue perceber o quê? Que o clima que predomina na região norte é o equatorial úmido, né? É o que abrange as maiores extensões territoriais na região norte. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os 2 climas menos abrangentes da região norte, o equatorial semiúmido, né? Que pega uma parte do estado do Pará e uma porção do estado de Roraima, e o clima tropical. Bom, pessoal, esse equatorial semiúmido, que fica aí na parte oeste, noroeste do Pará, né, e uma parte de Roraima, é um clima onde nós temos, né, algumas características aí específicas, tá? Bem parecido com o clima tropical. Né? Você tem uma estação um pouco mais chuvosa, né, e uma estação aí um pouquinho mais seca. Tá, pessoal? Esse clima equatorial semi-úmido. Por que semi-úmido? Ele não é tão chuvoso quanto o equatorial úmido. Né? E o clima tropical também tem uma característica semelhante a esse equatorial semi-úmido, mas o clima tropical ele tem uma estação seca um pouquinho mais prolongada. É um clima onde nós temos 2 estações aí, uma chuvosa e outra seca. Tá bom? O clima tropical ele abrange todo o estado do Tocantins e uma parte aí da porção sudeste do Pará, tá bom? Então, clima equatorial semiúmido, porção noroeste do Pará e uma parte do estado de Roraima, uma estação seca menor e uma estação chuvosa, né, considerável, e o clima tropical nós temos um equilíbrio, né, entre uma estação seca e uma estação chuvosa. A estação seca no inverno e uma estação chuvosa aí no verão. O equatorial semiúmido e o tropical eles têm características mais ou menos semelhantes. Agora, já o equatorial úmido, né, que é o clima que predomina, né, na região norte, ele é um clima com um elevado índice de chuva. Né? O índice de chuva é muito grande por quase todo o ano, né? E as temperaturas também são mais altas, né? Temperaturas elevadas, é muito quente o ano inteiro. Então, o clima equatorial úmido, que é o que predomina na região norte, ele possui temperaturas altas, né? Quente e chuvoso boa parte do ano. Tá bom? Beleza, pessoal? E isso faz com que a floresta, né, nessa região de clima equatorial úmido seja uma floresta muito diversificada, né, na sua fauna e na sua flora, né, com uma grande diversidade de espécies, que a gente vai estudar logo mais à frente. Aqui na página 39 a gente tem um mapa, né, das médias de precipitação nessas regiões aqui. Observem que onde existe o clima tropical e o clima equatorial semiúmido, né, a pluviosidade é um pouco menor. Onde nós temos o clima equatorial úmido predominando, a pluviosidade é maior. O próprio mapa da página 39 nos mostra isso. Tá beleza, galera? Em relação à vegetação, pessoal, características da vegetação original. Por que na página 40
nós temos como título vegetação original, porque a gente sabe que não somente na região norte, mas em várias outras regiões brasileiras, a gente possui uma vegetação que foi muito devastada, ou que está sendo devastada até os dias de hoje. Então, vegetação original significa o quê? A vegetação que cobria, ou que em muitas situações ainda cobre determinadas áreas. Tá? E em relação aos tipos de vegetação, a gente também pode já identificar no mapa 4 tipos de vegetação na região norte. A vegetação de campos, né, que é uma vegetação de gramíneas, né, muito pouco presente, pouquíssimo presente na região norte, em algumas partes do Amazonas, de Roraima e do Pará, tá, a vegetação de campos, né, como se fossem as pradarias, né, aquelas gramíneas, vegetação arbustiva muito rara na região norte. A vegetação de cerrado, que é o que predomina no estado do Tocantins, numa pequena parte de Rondônia e na parte de Roraima, do clima equatorial semiúmido. Então, vamos entender as relações. Em Roraima, onde é o clima equatorial semiúmido, e no estado do Tocantins, onde predomina o clima tropical, onde há uma alternância de estação mais seca e mais chuvosa, a vegetação que predomina é o cerrado. Vegetação de campos muito pouco presente, né? A floresta equatorial predominando muito, né? O nível de predominância é muito grande na região norte, principalmente devido à ação do clima equatorial úmido, né? Essa floresta equatorial que nós chamamos de floresta amazônica, que na verdade a gente já estudou ontem que floresta amazônica é toda a floresta equatorial na América do Sul, né? Nesse caso aqui, a Amazônia Legal da região norte, né? Excluindo aí o Mato Grosso e no Maranhão nesse caso, porque o nosso objeto de estudo é na região norte. Então, na região norte, floresta equatorial, né? Que é que nós conhecemos popularmente como floresta amazônica, e nesse caso somente no Brasil, né, da Amazônia Legal. Tá bom? E a vegetação litorânea, pessoal? Aqui, ó, a região norte possui litoral, professor? Possui. Nessa parte aqui do estado do Pará, né, em toda essa porção do Amapá. Né? Vegetação litorânea são o quê? Restingas e manguezais, como nós já estudamos em Nordeste e Sudeste. Então, identificando, né, a distribuição da vegetação original, vamos entender melhor e vamos priorizar, né, as características dessa floresta equatorial, que é a que predomina devido à influência do clima equatorial. Beleza, pessoal? Popularmente, nós conhecemos como floresta amazônica, essa floresta equatorial, mas sabendo que floresta amazônica também ultrapassa as fronteiras brasileiras. Ah, mas então nesse caso não é floresta amazônica dentro do Brasil? Não, é floresta amazônica também, mas sabendo que ela também se expande para os demais países. Esther Pelisson, eu gostaria que você fizesse a leitura de vegetação original desse segundo parágrafo, dessa subdivisão da floresta amazônica, dessa floresta equatorial. Ela é dividida em 3 estratos, em 3 tipos específicos de floresta. Pode ser, Esther? Sim, é vegetação original, página 40, né, professor? Isso, o segundo parágrafo. As condições que desenvolvem a vegetação amazônica podem variar de acordo com a região. Essa variação ocorre em virtude do relevo e do regime de cheia dos rios, dando origem a subdivisões da floresta amazônica, tais como Mata de Igapó, ocorre na região permanentemente alagada, junto aos rios com árvores de médio porte. Mata de Várzea, localiza-se nas áreas que sofrem cheias sazonalmente e ficam alagadas por alguns períodos. E mata de terra firme, cobre a maior parte da floresta. São áreas um pouco mais elevadas do que as que não sofrem alagamentos. A mata de terra firme corresponde à principal característica da floresta amazônica. Obrigado, Esther. Pessoal, preste atenção nessa imagem da página 40, subdivisões da floresta amazônica, né? Porque na imagem fica muito mais fácil a gente perceber essas subdivisões, né? Esses estratos da floresta amazônica. Ó, mata de Igapó é aquela mata que fica cheia com o nível das águas um pouco mais alto, né? Fica quase que submersa, né, nas cheias dos rios. A mata de várzea, né, ela não fica submersa, certo? E ficam alagadas
por alguns períodos, mas não fica totalmente submersa. Agora, a mata de terra firme já está numa parte mais alta, ela não sofre com os alagamentos nas cheias dos rios. Tá? E a mata de terra firme é a principal subdivisão que cobre a maior parte dessa vegetação de floresta equatorial observada no mapa aqui acima. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo a gente entender essa subdivisão. Na página 41, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, logo no início do texto, na citação que diz que a floresta amazônica é uma floresta composta por grande diversidade de espécies. O que significa isso? A fauna e a flora dessa floresta equatorial amazônica, ela é muito grande, principalmente quando nós observamos o dossel dessas árvores. O que é o dossel? Essas copas, praticamente uma interligada à outra, formam um extrato de grande biodiversidade. Né? Muitos estudiosos afirmam que no dossel da floresta amazônica, isto é, nessas copas das árvores, como se fosse esse grande telhado verde, a biodiversidade é maior do que no solo, né, do que na terra firme. Isso mostra o que? O grande poder que a floresta amazônica tem em abrigar animais e plantas de várias espécies. Tá? Aqui na página 41 a gente tem uma imagem, né? Essa primeira foto aqui da Serra da Mocidade, né? Típica vegetação da floresta amazônica, né? No clima equatorial úmido. Logo abaixo nós temos uma imagem, né? De uma área de cerrado, em um terreno arenoso, tipicamente do clima tropical no Tocantins, né? E logo aqui no final da página 41 nós temos um mapa do Brasil que mostra algumas setinhas vermelhas. Esse é um tema que vocês já estudaram, ou com o professor Peterson, ou com a professora Vivian, que são os rios voadores. Vocês lembram de terem estudado sobre os rios voadores? O que são os rios voadores? Qual a importância? O ano passado. Foi com o professor Peterson em Geografia, Esther? Ou foi com a professora Vivian em Ciências? Foi com o Peterson, então foi com o tio Peterson. Galera, só para relembrar então o que são os rios voadores, pessoal. Os rios voadores são fluxos de ar na baixa atmosfera carregados de umidade, né, que se deslocam da região norte para as outras regiões do Brasil, levando umidade e chuvas. Professor, por que os rios voadores que se formam bem aqui, ó, nessa porção do extremo norte da floresta amazônica, eles fazem essa curva e direcionam esses fluxos de umidade, né, levando chuvas para as outras regiões do Brasil? Porque percebam que nessa curva dos rios voadores, eles desviam o seu trajeto dessas correntes de ar úmido porque se chocam com a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, né, que é uma grande cadeia montanhosa na América do Sul, é responsável por fazer com que essa corrente de umidade, conhecida como rios voadores, encontre a cordilheira, desvie o seu trajeto, levando umidade para as outras regiões do Brasil. Ainda bem que existe essa Cordilheira dos Andes, né? Senão, possivelmente, as demais regiões brasileiras talvez não teriam tantas chuvas, né, como elas possuem, principalmente nas nossas regiões de clima tropical, em que nós temos uma estação bem chuvosa no verão. Tá bom? Então, esses rios voadores, eles influenciam as condições climáticas, né, das outras regiões do Brasil. Então, eles têm uma importância muito grande. E, lógico, foi objeto de estudo no ano passado para vocês. Na página 42, galera, tem até um texto com alguns exercícios sobre esses rios voadores. No final da aula eu vou comentar sobre isso com vocês. Beleza? Na página 43, nós temos uma caracterização no mapa muito detalhada, né, do relevo e da geologia da região norte, galera. Relevo e geologia da região norte. Por que é importante nós observar? O que é importante nós observarmos nesse mapa aqui de relevo e geologia, ou estrutura geológica? Nós temos alguns tipos de relevo predominantes. Nós temos planaltos, depressões e planícies. Dentre desses três principais grandes conjuntos do relevo, qual dos três predominam na região norte a partir da observação da legenda do mapa? Prestem atenção que os relevos estão destacados em três cores diferentes. Planaltos em roxo, depressões em laranja e planícies em verde. Qual é o relevo predominante?
a partir da observação do mapa? Podem responder no chat. Está muito fácil de descobrir. Visualmente está muito fácil de descobrir, né, galera? Depressões. Esther Pelisson respondeu depressões. Muito bem, Esther. São as depressões que predominam na região norte, né? Depois das depressões, nós temos aí os planaltos, né? E, por fim, as planícies. As planícies da região norte, elas estão basicamente, né, dispostas ao longo das margens dos grandes rios, né, amazônicos, tá, pessoal? Então, as planícies, ó, percebam na legenda, planície do rio Amazonas, planície do rio Araguaia, planície e Pantanal do rio Guaporé, daí planícies tabuleiros litorâneos. Né? Essa número 15 aqui, ó, são as menores planícies, planícies tabuleiros litorâneos, somente elas não estão praticamente ligadas ao curso de grandes rios. Todas as outras planícies, ó, rio Amazonas, rio Araguaia, rio Guaporé, são as áreas planas ao longo das margens dos rios. Né? Alguns planaltos também na região norte, mas o predomínio logicamente de uma forma muito clara demonstrado no mapa, né, das depressões. Em relação à estrutura geológica, eu gostaria que vocês identificassem no mapa qual o predomínio, né, dos tipos de rochas, isto é, da geologia. Quando a gente fala geologia, estrutura geológica, pessoal, entendam que é a legenda que está descrita como tipos de rochas. Qual o tipo de rocha? Qual a geologia predominante? Qual o terreno predominante? Cristalino ou sedimentar? Sedimentar são os pontinhos. Terreno cristalino são os xizinhos. Né? Fica difícil, né, pessoal? Fica difícil identificar se é cristalino ou sedimentar no mapa. Tá? O que eu posso dizer para vocês? Há um equilíbrio. Né? Há um equilíbrio entre uma estrutura de rocha sedimentar e uma estrutura de rocha cristalina. O mais curioso é a gente perceber que, geralmente, nos planaltos predominam rochas cristalinas. Mas aqui nós temos planaltos na região norte, onde nós temos terrenos sedimentares. Então, a região norte não segue muito a regra do que a gente observa no Brasil. Qual é a regrinha que a gente observa no Brasil? Os planaltos possuem, em geral, na sua maioria, geologia cristalina, né, que são as rochas magmáticas e metamórficas, enquanto nas bacias sedimentares predominam o quê? Rochas, né, sedimentares. Né? Nas depressões e nas planícies predominam rochas sedimentares. Então, na região norte, nós temos planaltos também com estruturas sedimentares. É um pouco diferente. Né? Mistura bastante aí. Não segue essa regrinha geral de no planalto predomina rocha cristalina. Na região amazônica, nós temos planaltos sedimentares. Né? Mas percebam que nas depressões e nas planícies predominam estrutura sedimentar. Mas no Tocantins tem uma depressão com rocha cristalina, professor. Também é uma exceção à regra. Também é diferente. Então percebam que, se tratando de região norte, né, estrutura geológica e formas de relevo são bem diversificadas, são bastante diversificadas. Né? E isso não ocorre no restante do Brasil. Na região norte você tem planalto, tanto em rocha sedimentar quanto em rocha cristalina, e é meio difícil a gente encontrar no restante do Brasil. Aqui nós temos depressões em áreas de rocha cristalina, também não é muito comum encontrar no restante do Brasil. Então essa é uma curiosidade em relação ao relevo e à geologia da região norte. Ok? Página 44, pessoal, hidrografia. Agora uma parte muito importante, né? Quando a gente fala em região norte, a gente lembra o quê? De floresta amazônica e dos rios amazônicos, né? Então, a parte de vegetação é uma característica, um elemento natural que caracteriza bastante a região norte do Brasil, né? A vegetação de floresta amazônica, da floresta equatorial. A gente, quando fala em região amazônica, já lembramos da floresta e também lembramos dos grandes rios. Então, a hidrografia, né, da região norte, ela é muito importante e ela deve ser estudada de uma forma muito atenciosa. Tá bom, pessoal? Na região norte, nós temos a hidrografia, né, dividida em águas oceânicas, né, que são as águas superficiais. O que são as águas superficiais? São as oceânicas e as continentais.
Águas oceânicas são as águas do Oceano Atlântico, né, que banham a região norte, aí nos estados do Pará e do Amapá. As águas superficiais continentais já são rios e lagos, né, que formam aí as grandes regiões hidrográficas da Amazônica. E as águas subterrâneas, né, pessoal, são aquelas águas aí que formam os aquíferos, né, que na região norte possui um aquífero muito extenso, né, um dos maiores do mundo, né, que não é o aquífero Guarani, é o famoso Sistema Aquífero Grande Amazônia, ou SAGA, que antigamente recebia o nome de Aquífero Alter do Chão, por estar localizado em sua maior parte na região de Alter do Chão, né, que é uma vila, né, em Santarém, no município de Santarém, no Pará. Hoje, o antigo aquífero Alter do Chão, se chama Sistema Aquífero Grande Amazônia, ou SAGA. Então, pessoal, em relação à hidrografia da região norte, né, eu gostaria que vocês destacassem no texto algumas características. Por exemplo, a região norte, né, ela dispõe da maior região hidrográfica do Brasil, né, e a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a região hidrográfica amazônica, formada por algumas bacias hidrográficas, e dentro dessas bacias nós temos uma bacia hidrográfica principal, que é a bacia hidrográfica amazônica, também a maior bacia hidrográfica do mundo. Tá bom, pessoal? O Yarley, você pode fazer a leitura desse segundo parágrafo da página 44, os demais colegas forem grifando essas características da região hidrográfica amazônica e da bacia hidrográfica amazônica? Vamos lá? Segundo parágrafo da 44, por favor. A região norte dispõe da maior região hidrográfica do Brasil e maior bacia hidrográfica do mundo. A região hidrográfica amazônica é constituída pela porção brasileira da bacia hidrográfica amazônica, o que corresponde a 63% da bacia, pela ilha de Marajó, pelos rios que cortam o Amapá e se destinam diretamente para o Oceano Atlântico. Também se destacam a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. É uma pequena parte da região hidrográfica Atlântico-Nordeste Ocidental, no estado do Pará. Então, galera, as duas grandes regiões hidrográficas que formam a hidrografia amazônica, lógico, é a região hidrográfica amazônica, né, que é composta por algumas bacias, principalmente a do Rio Amazonas, e a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, né, que é uma região hidrográfica também bastante importante para a região norte. Então, cuidado. Região norte do Brasil, em relação à hidrografia, não possui apenas a região hidrográfica amazônica e a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Nós temos a região hidrográfica amazônica, formada principalmente pela bacia do Rio Amazonas e de outros rios, e a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Tem uma parte pequenininha da região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental no estado do Pará, mas isso é muito restrito. Tá? As duas principais são as regiões hidrográficas amazônica e do Tocantins-Araguaia. E vocês precisam destacar no texto as principais características da região hidrográfica amazônica e do Tocantins-Araguaia, que estão no texto logo abaixo do mapa. Letícia, você pode fazer a leitura para a gente, por favor? Letícia do 7º A, que leu ontem. Foi a Letícia que tinha feito a leitura ontem. Está me ouvindo, Letícia? Não? Bom, Esther, você pode fazer essa leitura para a gente? Ou se alguém também se propor a ler, né? Esther vai fazer a leitura, se alguém quiser fazer a leitura também. Assim que a Esther fizer as leituras desses parágrafos, eu vou pontuando o que vocês devem destacar na apostila de vocês, tá? Porque são características importantíssimas dessas duas principais regiões hidrográficas do norte do Brasil. Vamos lá, Esther. A região hidrográfica amazônica é muito extensa e fica em uma região de clima muito chuvoso, o que abastece os pequenos e grandes rios da região. Os aproveitamentos dos rios da região são principalmente para o abastecimento humano
e para o transporte, mas existem algumas usinas na região e vários projetos para novas hidrelétricas, além das que estão em construção, como é o caso da polêmica Belo Monte, que estudamos anteriormente. Beleza, Esté, segura um pouquinho para mim. Pessoal, destaquem essas informações. Região hidrográfica amazônica possui vários rios. Tá? Essa região hidrográfica que está sendo destacada aqui no mapa em laranja, ela é muito extensa. Ela é formada por várias bacias hidrográficas, né, de vários rios, e as suas águas são muito importantes para o abastecimento humano, né, para água para o consumo humano, também são importantes para a atividade pesqueira, para o transporte, porque na região norte nós temos poucas rodovias, pouquíssimas ferrovias, né, praticamente a maior parte do transporte de pessoas e de mercadorias são feitas por meio dos rios, né, o transporte fluvial, e também nós temos as bacias hidrográficas de alguns rios também sendo destinadas aí para a produção de energia hidrelétrica, né, para a produção de eletricidade a partir de usinas hidrelétricas. A região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, pessoal, ela está 60% na região norte. Então também tem uma importância considerável. 60% da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia está na região norte. Outra parte está no centro-oeste e uma pequena parte na região nordeste. E Arley, continua para mim, por favor. Cerca de 60% da região geográfica do Tocantins-Araguaia está na região norte. Assim como a Amazônica, o principal aproveitamento das águas dessa região ainda é o abastecimento humano. Nela está a hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do país. Pode continuar, Arley. Da mesma forma como ocorreu na região geográfica amazônica, a instalação de hidrelétricas na região do Tocantins-Araguaia vem gerando diversos problemas. Estes vão desde questões ambientais e sociais, como licenciamento e conflitos com etnias indígenas, a possível intensificação de problemas naturais, como a severa estiagem que diminuiu drasticamente a nível do Rio Tocantins em 2017. Pessoal, esse é um tema que a gente já comentou lá atrás, né? É um tema interessante da gente discutir. Arley, pode desligar o microfone, por favor? Obrigado. É um tema bem interessante para a gente discutir, porque essas usinas hidrelétricas que estão sendo construídas na região norte, né, do país. Ô, Letícia, agora que você falou que pode ler, Lelê, né, a gente já fez isso daí. Demorou para caramba para responder, Letícia. Deixa, depois mais para frente você faz alguma leitura, tá bom? Mas acompanha a aula, na hora que eu te chamei você não estava aqui, tá? Pessoal, essa construção de hidrelétricas, elas geram alguns impactos sociais e ambientais muito severos, principalmente quanto ao represamento de rios para as construções de barragens, que acabam alagando uma boa parte de regiões de floresta e acabam influenciando no deslocamento de populações ribeirinhas para outras regiões. Tá bom, pessoal? Então esse é um tema que nós já discutimos anteriormente e que essas duas regiões hidrográficas do norte do Brasil, a Amazônica e do Tocantins-Araguaia, sofrem. Então, muita atenção nessas características, tá bom? Para a gente finalizar a hidrografia, pessoal, na página 45, né, a gente tem alguns parágrafos, né, os dois últimos parágrafos, que falam sobre o grande aquífero, né, que existe na região norte do Brasil. Aquíferos são águas subterrâneas, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, ou SAGA, que antigamente era chamado de aquífero Alter do Chão. Só para relembrar o que nós já falamos em aquífero Guarani, né, os aquíferos eles precisam de uma parte do subsolo com rochas sedimentares por onde a água infiltra, né, e em outra parte de rochas aí cristalinas, né, menos impermeáveis, né, menos permeáveis, isto é, ou impermeáveis para que a água fique acumulada. Né? A estrutura de aquífero, vocês têm algumas páginas atrás, lá em região sudeste, onde nós explicamos, onde nós estudamos, né, em relação ao aquífero Guarani. Letícia, você pode ler o segundo e o terceiro parágrafo da página 45, por favor? Se estiver tudo tranquilo aí o seu microfone.
Quanto às águas subterrâneas, a região norte conta com um dos maiores aquíferos do mundo. O Sistema Aquífero Grande Amazônia, SAGA. Inicialmente, o aquífero foi denominado Alter do Chão, que se referia a um aquífero de proporções menores e era homônimo de uma vila de pescadores, distrito do município de Santarém, no Pará, que se tornou uma atração turística da região. Beleza, Lelê. Homônimo significa o quê? De mesmo nome. Então, o antigo aquífero Alter do Chão era um aquífero de menor proporção que ficava na vila de Alter do Chão, município de Santarém, no Pará. Só que algumas sondagens geológicas foram descobrindo o quê? Que esse aquífero era muito maior do que se imaginava. Por isso que o nome mudou para Sistema Aquífero Grande Amazônia. Tá, pessoal? Esse Sistema Aquífero Grande Amazônia ele é muito maior do que o Aquífero Guarani, né, que fica nas regiões sudeste, sul, centro-oeste do Brasil e em outros países da América do Sul. Né? O SAGA ele é maior que o Aquífero Guarani e o Aquífero Guarani já é grande. Então o SAGA ele é bem extenso. Tá bom, galera? Beleza? Pessoal, para a gente finalizar a nossa apostila, eu não tinha pedido leitura para hoje desse tema, mas eu acho importante fazer essa abordagem na aula de hoje para que a gente comece a apostila 4 semana que vem, para a gente não ficar atrasado. Tá? Eu queria que vocês acompanhassem uma abordagem que eu vou fazer a partir da página 46, de população e cultura e questões socioambientais da região norte. Pessoal, em relação à população da região norte, na página 46 vocês têm um gráfico, né, que mostra alguns dados demográficos, né, da região norte do Brasil, como, por exemplo, esperança de vida ao nascer. Né? Que na região norte, a média é de 71,8 anos. Né? A expectativa de vida dos brasileiros que vivem na região norte é a menor de todas as demais, é menor do que todas as outras regiões brasileiras. Né? Por que a expectativa de vida será que é mais baixa? Muitas vezes porque os indicadores socioeconômicos eles não são tão elevados. Né? A qualidade de vida tende a ser mais baixa. Na região norte ainda é uma região que carece, né, de uma certa infraestrutura de saúde, educação e serviços públicos. Tá? Apesar de que esses serviços estão melhorando, como saúde e educação nos últimos anos, eles ainda carecem, né, de uma infraestrutura se comparado às demais regiões brasileiras. Tá bom? Uma outra característica populacional da região norte que nós estudamos no início do capítulo, lá naquela tabela, é que a região brasileira aí, com uma densidade demográfica muito baixa, né, com um povoamento muito baixo, devido aí também aos fatores históricos que nós já estudamos no início do capítulo, em relação à colonização do Brasil. Bom, nessa parte do conteúdo eu queria chamar a atenção de vocês, na página 47, nesse tema que fala sobre Zona Franca de Manaus. Pessoal, a Zona Franca de Manaus é a principal região, o principal polo industrial da região norte. Tá? É um polo industrial, um grande polo industrial que foi criado em 1967, né, com o objetivo de levar indústrias à região norte do país. Por isso o nome Zona Franca. Esse franca quer dizer livre. É uma zona industrial livre de impostos ou com impostos muito reduzidos. Qual era o objetivo do governo brasileiro em 1967? Fazer com que algumas indústrias, né, e algumas empresas, principalmente da região sudeste do Brasil, migrassem para a região norte, né, se instalando nessa região, gerando emprego e ajudando no desenvolvimento econômico da região norte. Tá? Então, aqui na página 47, né, nós temos algumas características importantes, né, da Zona Franca de Manaus, né, principalmente devido à redução de impostos para que empresas se instalassem nessa região a partir de 1967. Rubens, ainda existem esses incentivos do governo? Sim, esses incentivos foram prorrogados, né, por mais alguns anos. Tá? Daqui a 30 anos, né,
esses impostos ainda estarão reduzidos e é uma tentativa de desenvolver, né, a região norte do Brasil se nós compararmos com a região sudeste, que é muito mais industrializada. Né? Zona Franca de Manaus, porque esse polo industrial fica aí na região metropolitana, né, de Manaus, ali próximo à capital do estado do Amazonas. Beleza? Então, é uma característica da região norte que vocês não podem deixar de destacar, de estudar. Né? Porque quando a gente fala em economia da região norte, devemos lembrar que existe um grande polo industrial. E o restante da região norte, a não ser a capital do estado do Amazonas, o destaque maior vai para a região metropolitana de Belém, também possui algumas indústrias, mas em magnitude menor do que a Zona Franca de Manaus. Tá bom, galera? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Essas características populacionais da região norte, demográficas, a gente viu bastante naquela tabela. Em relação à população da região norte e sua cultura, na página 48, nós temos um texto que fala da influência indígena e na página 49 da diversidade cultural. Se nós pegarmos aí uma média geral da população de todos os estados da região norte, a gente observa que a influência indígena é muito forte, né? Vários são os povos indígenas que habitaram e alguns ainda habitam a região norte e que sofreram miscigenação com europeus, né, com africanos, mas principalmente com europeus, e a influência indígena ela é marcante na população do norte do Brasil. Né? Em muitos estados da região norte é visível a influência indígena nos traços físicos da população. Né? É marcante essa influência. E, logicamente, né, a cultura dos povos indígenas, as maneiras, as manifestações culturais, né, dos povos indígenas são predominantes nesses estados aí da região norte do Brasil, tá? Principalmente no estado do Amazonas. Aqui na página 49, galera, a gente tem um texto, Conexões, bem interessante, que mostra algumas tribos, né, que ainda não tiveram contato, né, com o homem, ou foi um contato muito pequeno na região amazônica. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês que alguns dias atrás, há uns 15 dias atrás, né, um funcionário, né, da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, né, que é quem trata sobre os povos indígenas, é um órgão do governo que tem uma relação direta com os povos indígenas do Brasil, ele foi morto, né, por integrantes de uma tribo indígena, né, isolada, que não tinha contato com o homem. Ele foi deslocado a essa região para solucionar tentar evitar alguns conflitos de garimpeiros e invasores de terras numa região de tribo de índios isolados, né, e quando ele adentrou a floresta, ele foi morto por um desses indígenas, que logicamente, né, não teve a intenção de matar esse funcionário da FUNAI, porque ou ele era um funcionário da FUNAI, ou ele era um homem branco de fato. É porque esses índios, porque eles vivem isolados, eles não têm contato, né, com a nossa civilização, com a nossa sociedade, né, eles se viram ameaçados, eles viram uma pessoa estranha, totalmente estranha, que poderia, né, ser uma ameaça à sua tribo. Então, ainda existem tribos, né, quase que totalmente isoladas de indígenas na região norte. São poucas, mas elas existem, ficam em regiões geralmente de difícil acesso. Tá bom? Então, existem sim, hoje no Brasil, povos indígenas, tribos indígenas que não têm um contato aí tão grande com, né, seres humanos aí da nossa civilização, da nossa sociedade, né, o chamado homem branco. Tá bom? E o papel da FUNAI é muito importante, né, porque cabe a esse órgão do governo federal, né, a proteção e também aí, assegurar com que esses povos indígenas, tanto os que já têm contato com a nossa sociedade, quanto os indígenas isolados, terem condições de sobreviver nessas regiões. A FUNAI não atua somente na região norte, tá, pessoal? Atua em qualquer parte do território brasileiro quando se trata de povos indígenas, né? Ou esses povos indígenas isolados, não é que eles não tiveram contato. Ou eles não tiveram contato, ou tiveram contato muito rápido, muito breve, sem nenhuma interferência, né, de etnias que não sejam indígenas, tá? No caso, não indígenas, com essas tribos isoladas. O contato é mínimo, tá?
Como eu havia falado para vocês, né, a região norte é uma região com uma diversidade cultural muito grande, tá, pessoal? E, logicamente, a influência dos povos indígenas na região norte é muito maior. De todas as manifestações culturais da região norte, as que são oriundas, né, dos povos indígenas são muito maiores. Beleza? E para a gente finalizar esse nosso capítulo, galera, nas páginas 50 e 51, nós temos um texto que fala sobre questões socioambientais, né, alguns tipos de unidade de conservação. Eu gostaria que vocês fizessem essa leitura a título de curiosidade, né, para vocês entenderem, né, quais as principais unidades de conservação que existem no Brasil e também na região norte. E falando de questões socioambientais, não tem como o professor Rubens não destacar, né, queimadas e principalmente o desmatamento ilegal que vem ocorrendo na floresta amazônica, na região norte do Brasil. Infelizmente, né, é um tema muito triste que a gente observa nos dias de hoje. Beleza, galera? Tranquilos? Alguma dúvida? Esse capítulo é um capítulo bem leve, com um tema bem fácil da gente ler e interpretar, tá bom? Eu coloquei uma atividade para vocês, né, que vai contar como estudo dirigido da página 42. Tá? Vocês vão fazer a leitura desse texto da página 42, responder essas atividades no caderno e anexar no tópico lá que eu coloquei. Primeiro estudo dirigido do terceiro trimestre. Atividade para nota já do terceiro trimestre. Tá? Lá é volume 3 da apostila, tá? Volume 3, capítulo 9, região norte, lá em atividades. Coloquei o prazo até segunda-feira que vem para vocês fazerem, e hoje, né, a partir de agora, do final da aula, eu também já posto o que vocês precisam fazer de leitura na apostila 4, tá bom? Já da apostila 4, região centro-oeste, beleza? Então tem leitura da apostila e estudo dirigido. O estudo dirigido é curtinho, essa página 42, leitura e resposta dos exercícios, e da apostila 4 eu também vou pedir uma leitura um pouco menor para vocês, para não sobrecarregar para a semana que vem, beleza? Lembrando, esse primeiro estudo dirigido aqui da página 42, vale nota para o terceiro trimestre, já está postado no ON, lá em atividades. Está lá, atividades, volume 3 da apostila, capítulo 9, primeiro estudo dirigido, tá bom? Infelizmente a gente precisa, né, fazer essas atividades para a nota trimestral de vocês, tá bom? Beijo no coração, galera! Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.